Bom dia, crianças. Hoje já é quarta-feira, nós vamos iniciar nossa aula português e matemática. Vocês vão pegar o caderno de atividade, vão colocar a data, né? Tem algumas atividades de português e também nós vamos falar sobre monossílaba, dissílaba, trissílabas e polissílabas. Vocês já aprenderam ano passado na apostila, agora é só uma revisão. E também algumas palavrinhas no plural. Nós vamos passar para o plural. Tem uma atividade de matemática, depois tem uma redação. Então vamos lá, vocês vão pegar, né, a folhinha, quem conseguir imprimir, quem não conseguir copia no caderno. E vamos lá, iniciando. Ó, separe as sílabas e dê a classificação. Então o que é classificar? Então vocês vão saber se é monossílaba. Monossílaba é quando a palavra tem uma sílaba. Dissílabas é quando tem duas sílabas. Trissílabas quando tem três sílabas. Polissílaba quando tem quatro sílabas ou mais. Então aqui na folhinha está escrito para vocês não esquecerem. Todo mundo sabe, né, como se separar sílaba, vocês já sabem. Por exemplo, aqui eu vou ensinar, vou dar exemplo de algumas palavras. Por exemplo, aqui a primeira está carrossel. Como que eu separo? Carrossel. Quantas sílabas tem? Primeiro vocês vão separar sílaba, lembrando que quando tem dois R's ou dois S's, um fica de um lado, outro do outro, que nem a professora ensinou, eles não podem ficarem juntos. Então, a carrossel tem três sílabas, então vocês vão separar sílaba primeiro e vão escrever. Quando tem três sílabas, vocês vão passar um tracinho e escrever trissílaba na frente. Separam sílaba, escrevam trissílabas. Quando tem duas sílabas, chocolate. Quantas sílabas tem? Quatro sílabas, porque eu abri a boca quatro vezes. Então, essa palavra é polissílaba. Então, vocês vão separar a sílaba e escrever na frente, tá? Isso que se chama classificação. Separe as sílabas e dê a classificação. Será que é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Então, vocês vão escrever na frente. A 2, agora coloque as palavras da atividade anterior em ordem alfabética. Então, essas palavras aqui em cima, vocês vão colocar aqui embaixo na ordem alfabética. Tem palavrinha que começa com A? Tem, se não tem com A, tem com B? Tem com C? Então, vocês vão vendo, lembrando do alfabeto e vão colocando as palavrinhas em ordem alfabética, que vocês já sabem também. Depois da terceira, passe para o plural. Capital, museu, real, painel, papel e mingau. O que é plural? É quando tem mais de um objeto. Por exemplo, papel, papéis. Eu vou falar outras palavras sem ser essa daqui, senão eu vou falar a resposta. Todas as palavras que terminam com AL, com L, né? No lugar do L, a gente coloca isso. Por exemplo, rapaz. Não, rapaz não. Dedal, terminou com L. No lugar do L eu coloco isso, vai ficar dedais, assim por diante. E as outras vocês sabem que é simples, então se eu falar, eu vou falar a resposta, passar para o plural as palavras. Jornal, jornais, pincel, pincéis, museu, museus, assim por diante, tá bom? Então passando para a próxima folhinha, já é matemática, né? Já é matemática. Então aqui observe os números abaixo e faça o que se pede. Aqui vocês têm os números. O número 58, 27, 35, 12, 42, 169, o 7, o 94 e o 281. Copie os números acima na ordem crescente. Ordem crescente, vocês vão começar do menor para o maior. Então, vocês já sabem. Depois a B, copie os números acima na ordem decrescente. Depois que fizeram na ordem crescente, vocês vão fazer decrescente, do maior para o menor. Também vocês já sabem. A C, copie todos os números pares. O que são números pares? Lembra que eu ensinei? São os números que todos os números que terminam com 0, 2, 4, 6, 8 são números
pares. E os números, então vocês vão ver aqui em cima qual tem algum número que termina com 2, com 4, com 6, com 8, assim por diante, e com 0. Vocês vão colocar os números pares primeiro, né, no quadradinho de cima, ó. Copie os números pares, na C, copie os números pares. Então vocês vão observar aqui em cima, todos os números que terminam com 0, 2, 4, 6, 8 são pares. Vocês vão escrever aqui nesse quadradinho. O outro, o D, copie todos os números ímpares. Quais são os números ímpares? São os números que terminam com 1, 3, 5, 7 e 9. Então é muito fácil. Aí, escreva por extenso o maior número representado acima. Então vocês vão observar que número que é o maior aqui em cima. Qual será que é o maior? Então vocês vão copiar ele nesse quadradinho e vocês vão escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever como se lê o número. Por exemplo, vou falar outro número, 198 é outro número, esse número nem tem aqui. Então como que eu vou colocar o número? Vou escrever 198. Mas só que não é esse número, hein? Falei outro número. A F, qual é o triplo do menor número representado acima? Então, vocês vão ver qual que é o menor número. O que é o triplo? Triplo é vezes 3. Lembra que eu ensinei desde o começo do ano na sala de aula ainda. O triplo é vezes 3, o dobro é vezes 2. Então, vocês vão achar o menor número e vão fazer vezes 3, que é o triplo. Muito fácil. Agora, a próxima folhinha já é uma redação. Vocês vão pegar o caderno de redação, né? Vão colocar a data e vão observar. Observe a imagem, escreva um texto bem criativo. Então, vocês observam bem a imagem. Quem não tiver condição de imprimir, é só olhar bem na fotografia. Vocês observam bem a imagem, vão dar o nome à historinha e vão formar um texto. Se essas linhas, quem conseguir imprimir, for pouca, vocês poderão fazer no caderno, tá? Vocês poderão olhar no desenho, fazer a historinha no caderno, depois desenhar do vosso jeito. Então, e fica até melhor, né? A nota vai ser mais bonita, maior, porque quando o aluno faz com interesse, com atenção, ele mesmo que pintou o desenho, ele mesmo que desenhou do jeito dele, então o trabalho tem mais valor ainda, tá bom? Então é muito importante, quem não conseguir imprimir, né? Quem conseguir, que quiser pintar também, e quem não conseguir também poderá desenhar. Então, por hoje a aula terminou, espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço a todos, até a próxima aula. Beijos!